Nós vamos meditar na palavra de Deus nesse momento e eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Nós vamos ler os versículos do 36 ao 52. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Do 36 ao 52. O tema da nossa mensagem: abriu o seu entendimento para compreender as Escrituras. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois no espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. O que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas, e eis que sobre vós enviou a promessa do meu Pai: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estando sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Fiquei muito tocado com o testemunho da nossa querida irmã Dinalda, como, na verdade, todos os missionários que vêm aqui sempre nos tocam os corações pela obra que eles realizam. Nesse texto que nós lemos, o Senhor Jesus aparece depois de ressuscitado aos discípulos que estavam completamente sem esperança, completamente sem rumo. O Senhor Jesus tinha morrido e eles não sabiam ainda que Jesus tinha ressuscitado, apesar de terem ouvido alguns rumores a respeito da ressurreição. Nesse capítulo aqui, Jesus encontra dois dos discípulos que vão de Jerusalém a Emaús e conversa com eles. E o texto diz que Jesus lhes expõe o Evangelho, ou lhes expõe o que estava escrito dele, Jesus Cristo, na lei, nos profetas e nos salmos, ou seja, no Antigo Testamento. E vai expondo a Bíblia para ele. Uma coisa interessante para a gente ver na pregação do Evangelho: a pregação do Evangelho nada mais é do que a exposição da Bíblia. Não adianta a gente querer inventar, não é, irmã Dinalda? Quem salva é Jesus Cristo através da palavra. A nossa irmã tem grande experiência com isso, com certeza. Pessoas que estão nessa situação, como ela disse, em cadeiras de roda, assim, perderam o sentido da vida. Uma coisa é a pessoa nascer com deficiência, outra coisa é a pessoa adquirir, especialmente na juventude ou na idade adulta, né? Perde movimentos, perde visão, perde alguma qualquer coisa desse, as pessoas ficam realmente desesperadas. E, na verdade, um ditado interessante que diz que a gente só dá valor ao que tem quando perde. As pessoas sábias dão valor ao que tem enquanto tem, mas, no geral, as pessoas só valorizam o que perdem. E quando perdem, fica na situação que ela ficou. Ficou desesperada, ela não queria mais viver. Como ela mesma disse, e nós sabemos disso, as pessoas que ficam nessa situação realmente não querem mais viver. Não é aquele cidadão que estava com a garrafa de cachaça embaixo da própria cadeira, com a mangueirinha, e o único movimento que ele tinha era para fumar. E quando ela conversa com ele, ele fala assim: eu quero morrer. Não é? Aí então a irmã Dinalda chega e fala do Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem que está escrita na Bíblia. E essas pessoas, como ela própria, são tocadas pelo Santo Espírito de Deus, são transformadas
e adquire uma nova forma de ver tudo. Ela diz que é feliz assim. E ela é feliz assim. A Johnny, que ela mostrou aqui, ainda jovem, né? Muita gente já leu o livro dela, ainda jovem, acho que 14, 16 anos, né? Mergulhou numa piscina, bateu com a cabeça na parede e perdeu todos os movimentos e está assim até hoje, há muitos anos. Mas é uma pessoa que foi usada por Deus assim. Sabe, irmãos, Deus nos deu todos os movimentos e a visão e tudo mais. E quando a gente vê uma pessoa como a irmã Dinalva realizando a obra que está realizando, eu começo a me sentir inútil. Eu tenho tudo, todos os meus movimentos, tenho uma boa saúde, mas o que eu estou fazendo com tudo isso? E a mensagem do Evangelho é tão simples. Nesse texto aqui, Jesus se apresenta aos discípulos. Uma coisa que me chama muita atenção, aqui, aliás, muitas coisas nesse texto aqui me chamam a atenção, é que Jesus, os discípulos no caminho de Emaús dizem: não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras. A Escritura é a palavra viva de Deus. A Escritura é transformadora. Então, a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós expomos essa palavra, coisas acontecem. Eu disse que uma coisa que me chama muita atenção nesse texto é Jesus se identificando aos discípulos. Os discípulos estavam trancados numa casa com medo dos judeus. Jesus encontrou esses dois no caminho de Emaús. Eles estavam completamente decepcionados. Eles disseram para Jesus: nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel, mas ele morreu. E já são 3 dias. E eles estavam falando exatamente com Jesus. Às vezes você está falando com Jesus e nem tem consciência disso. Aqueles discípulos não tinham consciência disso. E Jesus vai expondo as Escrituras. Então eles falam, num certo momento: não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos falava, nos abria as Escrituras. E esses discípulos voltam a Jerusalém depois que eles têm certeza de que Jesus era quem falara com eles no caminho. E está naquela casa que os discípulos estavam fechados, trancados com medo dos judeus. Enquanto esses discípulos contam para aqueles outros que tinham encontrado Jesus ressuscitado, a Bíblia diz aqui nesse texto que o próprio Jesus se apresenta no meio deles. Como a casa estava fechada, vocês já viram alguém entrar em casa fechada sem abrir as portas? Alguém já viu? Você já entrou numa casa fechada? O que você sentiria se você estivesse na sua casa trancado e de repente alguém aparece conversando com você? Você ia achar que era o quê? O que os discípulos acharam, né? É um espírito, é um fantasma, é uma assombração. Então Jesus começa a se identificar com os discípulos. Fala: sou eu. E o tratamento que ele dá aos discípulos é o que ele sempre deu: paz seja convosco. Quando você encontra Jesus falando com os discípulos, ele sempre fala da paz. Paz com Deus. Paz para pecadores que estavam completamente separados e alienados de Deus, mas Deus manda o seu Filho nos falar de paz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Então Jesus chega com a saudação comum aos discípulos. Comum para ele. Anuncia a paz para nós que estávamos longe, como diz Paulo aos Efésios, e para os que estão perto. Paz. E outra coisa que Jesus fala para eles é: vocês não estão vendo um fantasma, sou eu mesmo. A presença de Jesus é inconfundível. Amém? Jesus nunca deixa dúvidas sobre a sua própria pessoa. Quando você vai em certos movimentos, você fala: será que é Deus? Será que não é Deus? Será que é carne? Será que não é carne? Isso não é de Deus. Deus é inconfundível. Simplesmente isso. E Jesus começa falando isso: sou eu mesmo. E Jesus então mostra suas marcas aos discípulos. Vocês sabem, nós sabemos todos, que Jesus viveu cá entre nós como homem. E como homem, ele tinha suas impressões digitais como nós temos. Não é verdade? Eu tenho as minhas, você tem as suas. Cada um tem as suas. Jesus tinha as dele. Mas Jesus tinha uma marca a mais que nenhuma outra pessoa tem. Ele mostrou suas mãos feridas, seus pés feridos. Ele mostrou o seu lado traspassado por uma lança. Essas marcas só o Senhor Jesus tem. E Jesus disse para os discípulos: para que vocês não fiquem em dúvida que sou eu, vejam as minhas mãos, vejam os meus pés, vejam o meu lado, que foi traspassado por vocês, que foi ferido por vocês. Eu dei a minha vida por vocês. Eu amo vocês.
E para não deixar dúvida nenhuma, Jesus come um lanche com os discípulos. A moçada da igreja sempre termina a culto assim: onde vocês estão? A gente foi nesses ambientes bem saudáveis, né? McDonald's, ragazzo. O que mais? Aquele outro lá que só tem cebola. Outback. Né? Normalmente são eles juntos, né? Porque lanche se come com os amigos, não é verdade? Jesus então come um lanche aqui com os amigos. O lanche lá era peixe com favo de mel. Eu não sei se isso é bom, mas ele falou: para que vocês saibam que não é um espírito, sou eu e vou comer com vocês. Aí comeu um lanchinho lá com eles. E depois o Senhor vai falar uma coisa bem interessante. Jesus vai dizer para os discípulos que era conveniente, que era necessário que acontecesse, se cumprisse com ele tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Isso significa o quê? Significa que Jesus está chancelando o Antigo Testamento como palavra expressa de Deus. Ele não só está dizendo que está escrito por estar escrito, mas aquilo era a palavra de Deus. E quando alguém diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, Jesus Cristo disse que era. Jesus Cristo disse que tudo que estava na lei, que é o Pentateuco, nos profetas e nos salmos, deveriam se cumprir. E Jesus disse: o que eu disse a vocês, o que estava na lei, o que está nos salmos, o que está nos profetas. Aqui no capítulo 18 de Lucas, Jesus fala sobre isso, sobre a sua morte. 18 do 31 ao 34 ele disse: e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Vejam só, Jesus falou de tudo isso, mas os discípulos não tinham o coração aberto para ouvir o que Deus dizia. Muita gente vem ao culto, muita gente ouve a palavra de Deus, e depois está dizendo: Deus não falou comigo. Você está com o coração endurecido. Os discípulos não tinham coração para entender a palavra de Deus. Jesus disse tudo o que aconteceria, e o texto termina dizendo: e eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Você percebe o que Deus fala com você quando você ouve a sua palavra? Você percebe que a nossa irmã trouxe um testemunho vivo do que ela realiza, mesmo presa nessa cadeira de roda? Como disse Paulo certa vez: eu estou preso, mas a palavra não está. Ela está nessa cadeira de roda, mas a palavra de Deus está solta, e é livre e produz liberdade. E para você ser livre, não basta simplesmente ter movimentos, é necessário que Cristo te liberte. O Senhor Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a liberdade é aquela que o Senhor Jesus nos dá, não é aquela que nós imaginamos. Não é posse de dinheiro, essas coisas. Não. Havia um homem na Bíblia muito rico, e ele era preso. Zaqueu era um homem rico, cheio de empregados, mas queria ver Jesus. E quando encontrou-se com Jesus, foi salvo. Liberdade é a que Cristo dá, e ela independe de qualquer condição física. Então Jesus disse para os discípulos: eu falei a respeito de mim e vocês não entenderam. Jesus então disse: mas também na lei de Moisés, a lei de Moisés é o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Por exemplo, em Gênesis 3,15, que é lei, fala a respeito do Redentor da humanidade. Quando o homem pecou, Deus disse que da semente da mulher levantaria o Redentor da humanidade. Em Deuteronômio 18 e 19, Moisés falando sobre o Messias, ele disse: o Senhor vos levantará um profeta no meio de vocês, igual a mim, a ele ouvireis, e a alma que não ouvir esse profeta será extirpada do seu povo. Então, o Pentateuco fala de Jesus. Nos Salmos, tem muitas predições no Antigo Testamento a respeito de Jesus, mas nos Salmos, o 16:10, por exemplo, falando da ressurreição de Jesus, diz: pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E Isaías 53, nos profetas, só para dar um exemplo, 53, 4 e 5, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras
fomos sarados. Todo o Antigo Testamento, Jesus disse, fala a meu respeito. E depois, nós vemos no versículo 45 do texto que nós lemos inicialmente, que a Bíblia diz que o Senhor Jesus abriu-lhes o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Eu acho isso muito interessante. Como eu disse no início, as Escrituras Sagradas são um livro espiritual. Ela foi inspirada pelo Santo Espírito de Deus. E só o Espírito de Deus pode nos abrir os corações para entendê-la. Quando Jesus fala, eles não entendem. Mas quando Ele lhes abre o entendimento, daí então eles compreendem. E nós que somos salvos em Jesus Cristo, nós temos o entendimento aberto para as coisas de Deus. Certa vez perguntaram para Jesus por que ele só falava por parábolas. E ele disse assim: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Então, para nós os crentes em Jesus Cristo, o nosso entendimento foi aberto para entendermos as Escrituras. Lá no livro de Atos, capítulo 16, tem um versículo interessante, o 13, quando Paulo chegou em Filipos, quando ele chega na região da Macedônia, Caia, Atos 16, 13, então ele procura alguém para ouvi-lo, e ele fica pregando como sempre pregava. Aí diz aqui no versículo 13, do capítulo 16, no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E no 14 diz: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E olha o que aconteceu. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Quer dizer, nós pregamos, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Nós abrimos a Bíblia e falamos dela, mas quem nos fala ao coração é Deus. Quem nos revela os mistérios da palavra dele é o próprio Espírito Santo. Amém? Então aqui no texto diz que Jesus abriu-lhes o coração para que eles entendessem as Escrituras. E dos versículos 46 a 49, Jesus vai dizer para nós, os seus discípulos, que mensagem Ele quer que a gente passe para as pessoas quando prega o Evangelho. Se você diz: olha, eu não prego porque eu não sei o que dizer, você vai aprender agora. E olha como é simples. Olha como é simples. Que Jesus disse para os discípulos dizerem que o Cristo padeceu e ressuscitou dos mortos. Eu vou ler o texto do 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vocês são testemunhas. E eis que sobre vós enviou a promessa do meu Pai: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Que mensagem nós devemos dar às pessoas? Que mensagem nós devemos passar quando pregamos para alguém, quando evangelizamos alguém? Jesus disse: você tem que dizer para as pessoas o seguinte: olha, Jesus Cristo morreu e ressuscitou. A Bíblia diz que Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Então Jesus morreu e ressuscitou. Outra coisa que Ele disse: que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Sobre arrependimento, eu tenho visto que muita gente não tem entendimento sobre o que é arrependimento. Eu quero dizer de pronto que arrependimento é um dom que Deus concede às pessoas que ouvem o Evangelho através da ação do Espírito Santo. O arrependimento não é você dizer: olha, eu estou pregando para você, você tem que se arrepender dos seus pecados. A pessoa pergunta para você: mas que pecado? Ah, não matar, não jogar, não adulterar, não fumar, não beber, essas coisas, né? Aí, mas é isso? Não. O arrependimento é algo extremamente profundo. O arrependimento é um convencimento do Espírito Santo na vida das pessoas que não são salvas, de que eles não fazem outra coisa na vida a não ser pecar. E até quando fazem o bem, desagradam a Deus. Então não é só coisinhas. O Espírito Santo convence
da sua condição de pecador, da sua condição de pessoa que não agrada a Deus em nada, e te leva a Jesus Cristo. Essa ação de convencimento é uma experiência tão profunda que as pessoas que já tiveram isso, isso se chama novo nascimento, elas nunca esquecem, porque elas se sentiram completamente miseráveis diante de Deus. Você já se sentiu miserável diante de Deus? Você já sentiu um dia que você não faz outra coisa senão desobedecer a Deus, desagradar a Deus e fazer tudo o que Ele não quer e viver da forma que Ele não quer? Você já sentiu isso uma vez na sua vida? Se você sentiu, eu quero dizer que você se arrependeu segundo Deus. Se você ainda não sentiu isso, você pode pedir a Deus e Ele vai te dar essa noção de arrependimento. O arrependimento para remissão de pecados, quem dá é Deus. A Bíblia que diz isso. Lá em Atos 11, 18, a igreja de Jerusalém reconhece que até aos gentios Deus deu arrependimento para a salvação. Romanos 2,4 diz: ou ignoras tua benignidade de Deus, sabendo que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Então, o arrependimento, segundo Deus, é algo que Deus nos concede naquele momento que o Espírito Santo fala conosco e mostra a nossa condição de pecadores diante de Deus. Mas Jesus disse que era para nós pregarmos o arrependimento e a remissão dos pecados. O que é remissão? Remissão é pagamento. O Senhor Jesus, com seu sacrifício, pagou todos os nossos pecados. De maneira que quando você ouve a mensagem do Evangelho e se torna arrependido e vai ao Senhor Jesus Cristo, não resta para você nenhum pecado na sua vida, porque Jesus Cristo te perdoou. Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo fez o sacrifício completamente consumado e você se torna definitivamente salvo e não há mais quem tire a sua salvação. Jesus disse: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando você crê em Jesus Cristo para a salvação, orientado pelo Espírito de Deus, você está definitivamente salvo. E Jesus falou para nós dizermos para as pessoas uma outra coisa. Ele falou para os discípulos que além de eles deverem anunciar que Jesus morreu e ressuscitou, e que em seu nome fosse pregado arrependimento e o pagamento dos nossos pecados pelo seu sacrifício, Jesus falou uma coisa importante para os discípulos. Jesus disse: vocês são testemunhas, ou seja, a sua experiência pessoal. Você foi salvo. Você recebeu de Deus esse dom. Então, se você não sabe pregar, pelo menos você sabe dizer para as pessoas o que aconteceu com você. Você pode dizer: eu era perdido. A irmã falou isso. Era perdida. Depois eu queria morrer também. Mas aí a graça de Deus invadiu o coração dela. E ela foi salva. Ela foi regenerada. E hoje ela está feliz, mesmo na sua cadeira, e fazendo um trabalho extraordinário. Jesus disse: o seu testemunho é importante. O que aconteceu na sua vida? A transformação que aconteceu com você. Diga isso para os outros. E para nos ajudar em tudo, ele diz: eis que sobre vós enviou promessa do Pai, o Espírito Santo. Olha, irmãos, Deus preordenou a nossa salvação. Deus fez com que ela se concretizasse na pessoa de Jesus Cristo. E ainda nos manda o Espírito Santo, tanto para nos convencer que somos pecadores, como para habitar conosco e nos fazer testemunhas do Senhor. Atos 1:8, né? Que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, essa mensagem que o Senhor deixou para nós, depois que morreu, depois que ressuscitou, é essa mensagem que nós devemos passar a todos os povos. Eu louvo a Deus por pessoas como a irmã Dinalva que passam essa mensagem. E aqui na igreja, na nossa igreja, tem muitas pessoas que fazem isso também. Eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas. E o que eu peço a Deus é que Deus nos torne, cada um de nós, um evangelista. Eu sempre falo dos jargões batistas do passado, que a gente está esquecendo. No passado se dizia que cada batista era um evangelista. Isso está se perdendo um pouco. Né? Mas nós devemos ter essa consciência. Nós fomos salvos por Jesus Cristo para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixo esta mensagem nesta noite aqui nesta igreja. Dei uma resumida geral aqui em tudo para o nosso tempo não ficar tão extrapolado. Mas a mensagem é essa. O que nós devemos dizer? Em primeiro lugar,
Você fala, eu não entendo as Escrituras. A Bíblia diz que Deus nos abre o entendimento, o Espírito Santo nos abre o entendimento para falar da sua mensagem. E depois a mensagem a ser pregada. Cristo morreu e ressuscitou. E em seu nome deve ser pregado arrependimento e remissão dos pecados. E uma certeza para você. Você tem o Santo Espírito de Deus para fazer isso, para ser testemunha. Portanto, Deus é testemunha. Faça a obra de Deus. Anuncie o Evangelho de Deus, para a glória de Deus, para a salvação das pessoas que Ele deseja salvar. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Fui muito abençoado aqui com tudo que aconteceu. Deus abençoe o pessoal do grupo de louvor que hoje dirigiu o culto. E especialmente Deus abençoe a nossa querida irmã missionária. E hoje, a partir de hoje, nós vamos orar pela senhora com certeza. E que Deus continue abençoando naquele trabalho. Não só a senhora, mas as pessoas que trabalham com a senhora. Deus levante obreiros para lhe ajudar. Deus levante recursos que eu sei que precisam. E Deus nos abençoe a todos. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelos irmãos que nos visitam. Deus abençoe vocês todos. Uma alegria de Deus conosco. E que Deus seja louvado para todos.